Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News e como prometido, nós falávamos antes do intervalo de entrevistas de estúdio e como você já sabe, você que nos acompanha diariamente através do portal Gazeta Web, do aplicativo TV Mar, no canal 525 na Net Claro em Maceió e na Grande Maceió, nós temos o prazer de receber todas as terças-feiras aqui no estúdio o advogado Bruno Calado com o quadro Penal News, que traz hoje um tema que no mínimo é um tema curioso, que gera muitas discussões e ainda é de pouco conhecimento da sociedade, que é a Lei Menino Bernardo. Você conhece a Lei Menino Bernardo? Ou melhor, a Lei da Palmada? Bruno, muito obrigado inclusive pela presença aqui no estúdio. Em que consiste essa lei que inclusive pelo que nós consultamos está também dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Bom dia. Isso, bom dia Viderlan, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer estar aqui com vocês. Nessa TV que tanto me acolhe bem. Nós que agradecemos sua participação. Certo, muito obrigado. Essa lei, Viderlan, a Lei Menino Bernardo, também conhecida como Lei da Palmada, foi noticiada pela mídia como Lei da Palmada, inclusive, trouxe vários contrapontos à época que fora noticiada, que fora evidenciada pela mídia. A princípio, vale ressaltar que essa lei, por que Lei Menino Bernardo? O Menino Bernardo foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, na região sul do Brasil, certo? Onde o menino fora assassinado pelo seu padrasto e pelo seu pai e pela sua madrasta, certo? Bem como também por amigos do casal, certo? Então foi um menino que era um doce de criança, isso a avó relata, a ex-babá relata, mas por discórdias familiares acabou sendo morto, assassinado por uma superdosagem, inclusive, de um medicamento e fora enterrado em uma cova na cidade de Frederico Westphalen, certo? Lá na região do Rio Grande do Sul, e trouxe muita repugnância. E com isso, ele vivia sendo maltratado, ele vivia sendo descuidado pelo seu pai, certo? E pela sua madrasta. A sua mãe havia cometido suicídio no consultório do seu pai, então era uma vida bastante conturbada dessa criança já e não era acolhido, não tinha uma afetividade paterna que merecia a época e acabou sendo assassinado por esses 4 indivíduos, o seu pai, a sua madrasta e outros 2 indivíduos que também participaram desse morticínio. E essa lei consiste exatamente nisso, Idela, em inibir, em coibir, em proibir que crianças sejam maltratadas, crianças sejam agredidas como uma forma de educar. Isso aí é realmente repugnante, né? A gente vê ainda pelas ruas pessoas ignorantes que não têm o dom da paternidade, não têm o dom da maternidade, não têm o dom do cuidado, da afetividade, agredindo os filhos e estapeando, socando seus filhos. Isso aí é uma coisa que causa um nojo, um repúdio, um asco. Agora, Bruno, quais as consequências previstas para quem maltrata e para quem sofre, no caso, os maus tratos, as crianças e os adolescentes, pelo que a lei prevê e também estabelece? Certo. Dependendo do caso, Viderlan, sabemos que cada caso é um caso, né? Num caso como esse do menino Bernardo, ele for assassinado. Então, o pai e a madrasta, bem como os outros 2 envolvidos, responderam pelo crime de homicídio, né? Homicídio várias vezes qualificado, se não me engano, quadruplamente qualificado porque haviam várias qualificadoras, sim, certo? Que agravavam, que qualificavam esse homicídio. Mas em casos comuns dentro de uma família, certo? Pais que agridem os filhos como forma de educá-los, eles são submetidos a tratamentos psiquiátricos, sim, recebem advertências, certo? Os filhos são incluídos, inclusive, no programa oficial de proteção à família, certo? Esses filhos também que são maltratados são submetidos e os pais têm a obrigação de encaminhá-los a tratamentos psiquiátricos ou psicológicos para que eles diminuam esses transtornos. Certo. Até porque, Viderlan, isso causa, né, para uma criança que não tem total discernimento ainda, o discernimento está sendo criado, ser agredido como forma de educação, causa grandes traumas, grandes sequelas para aquelas crianças. Agora, dentro desse processo, Bruno, pelo que você coloca, além dos traumas que a criança, quando cresce, quando até vira uma pessoa idosa, carrega dessa lembrança, né,
É muito normal você conversar, por exemplo, com as pessoas, e ela, lembro de uma pizza que meu pai deu, lembro de uma pizza que minha mãe deu, isso já numa idade bem madura. Esse tipo de trauma precisa e é levado em consideração também no direito, na hora de apresentar provas concretas e apresentar esses fatos, Bruno, também? Sim, sim, com certeza. Há uma bifurcação, Videlano, na verdade há uma bifurcação. Quem geralmente é tratado dessa maneira enquanto criança, eles criam um trauma, criam um bloqueio e jamais criam seus filhos da mesma forma, porque dizem, eu fui tão agredido enquanto criança, então jamais quero isso para o meu filho, né? Outros justificam uma agressão, outros justificam até um estupro de vulnerável, justificam um assédio sexual, que tem como vítima uma criança, ou seu filho, ou seu sobrinho, porque dizem que foi agredido quando era criança, que foi assediado, que foi estuprado quando criança. Então, usam daquilo para justificar uma agressão a posteriori, um trauma a posteriori. Isso aí não é desculpa. Quem for agredido enquanto criança realmente tem traumas, realmente tem uma história negativa a ser contada, mas jamais deverá usar aquilo como meio ou como espelho para tratar os seus descendentes. No caso da criação da lei, né, a Lei Menino Bernardo, eu gostaria que você falasse desse caso necessariamente. Você já deu uma ampla explanação do que realmente provocou o surgimento dessa lei, do caso do menino realmente que foi assassinado pelos pais e por amigos dos pais, mas eu gostaria que você também trouxesse a respeito dessas questões dos argumentos favoráveis e também contras apresentados na época desse episódio que chocou o país, Bruno. Sim, muitas pessoas, muitos juristas, muitas pessoas comuns do povo, quando tomaram conhecimento da lei da palmada, a mídia noticiou dessa maneira, não noticiou como lei Menino Bernardo, né, que era um complemento, um aditamento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma norma já muito antiga aqui em nosso ordenamento, mas que trouxe essa lei da palmada e muitos argumentos favoráveis e contrários se chocaram. Os favoráveis diziam que essa lei realmente tinha que entrar em vigor, realmente tinha que aditar o Estatuto da Criança, tinha que agravar certas consequências, porque não se educa com violência, Videla. Sim. A partir do momento que pugnamos por uma cultura que visa a paz, a lei da palmada ela combatia justamente isso. Combatia que os pais criassem os filhos com violência, criassem os filhos de uma maneira que batesse de frente com a paz. E outros argumentos contra diziam o seguinte, olha, a gente tem que educar, é um costume, certo? A gente tem que educar, geralmente, se for necessário, uma repressão física, temos que fazer, o Estado não pode intervir no âmbito privado, o Estado já está querendo tomar conta demais da situação, já toma conta do âmbito público, são impostos, são uma série de situações e agora está querendo mandar dentro da nossa casa, na maneira pela qual educamos nossos filhos. Mas não é bem assim, né? A partir do momento que crianças são agredidas, que crianças são destratadas, que crianças não são educadas da maneira como a qual a lei permite ou a lei proíbe também, e o Estado deve sim intervir. Por isso, meus posicionamentos são favoráveis a essa introdução, introdução da Lei Menino Bernardo no ordenamento jurídico, porque eu repudio veementemente crianças sendo agredidas. Eu repudio qualquer tipo de agressão, na verdade, certo. Mas crianças sendo agredidas, mulheres que são agredidas pelos maridos, ou então idosos que são agredidos pelos seus curadores. Isso qualquer causa tipo um de violência muito física, maior, né? Muito qualquer maior. Tipo de violência física. Verdade. Bruno, uma última colocação. Aqui no quadro Penal News, com esse tema aqui, para mim, é um tema que interessa muito os telespectadores. Vamos falar um pouquinho a respeito desse limite. Até que ponto o pai ele deve saber que não pode extrapolar essa ideia de educar com violência e até que ponto a população também pode entender que isso já está se caracterizando em crime quando se passa, por exemplo, crime de maus tratos, quando se passa dos limites na hora de educar seus filhos utilizando, por exemplo, a força. Como eu disse aqui, Viderlan, cada caso é um caso, né? Quando vislumbramos uma constância naqueles maltratos, uma constância naquelas agressões físicas, isso aí não está normal, né? Não é a maneira pela qual um pai deve educar seu filho. Isso acontece muito, Viderlan, quando há problemas internos já da família. Sim. Por exemplo, a situação do menino Bernardo, ele teve a sua mãe cometeu um suicídio dentro do consultório do seu pai. Então, já é uma situação que chocou bastante aquela família. Então, o pai se envolveu com a madrasta,
certo? Do menino Bernardo, e a partir de então a madrasta não aceitava o fruto daquele relacionamento anterior do seu pai e começava a incutir na cabeça do pai, provavelmente, que ele não tratasse o menino Bernardo, não tratasse seu filho da maneira pela qual deveria ser tratado. Então, muitas vezes, o âmbito familiar ele diz muito sobre a severidade, sobre a gravidade daquele crime. Então, cada caso é um caso, como eu disse, deve-se analisar a constância, né? Como a constância e a gravidade, a proporção daquela agressão para com a criança. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer de coração, tá certo, dessa sua presença todas as terças-feiras, trazendo temas tão importantes para o nosso telespectador. Já convido aqui o nosso telespectador a acompanhar a reprise do programa TV Mar News, você que está ligando a TV agora, com o quadro Penal News e o tema Lei Menino Bernardo, a Lei da Palmada, que o Bruno trouxe em detalhes aqui nessa sua participação. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, Bruno. Eu que agradeço, Viderlan, um abraço em todos. Bom, vamos falar agora da importância também nos cuidados com os animais. A reportagem é do repórter Fernando Palmeira, é isso? Vamos trazer então o Fernando Palmeira para poder falar dessa importância dos cuidados com os animais. Não é só criar, é preciso cuidar. Vamos acompanhar. O ser humano tem o costume de se automedicar, uma dor de cabeça ou qualquer outra dor. Isso é muito perigoso. Como se não bastasse, também quando sente que o animal doméstico, o gato, o cachorro, sente qualquer coisa, lá vai medicar aleatoriamente o animal, também colocando em risco a saúde e a própria vida do animal doméstico. Mas nós estamos aqui com a veterinária Carla Almeida, coordenadora de medicina veterinária da Uninassal, e ela nos fala sobre esses riscos de medicação aleatória nos animais. Isso mesmo, como foi falado, né, um costume rotineiro dos proprietários dos tutores automedicar os seus animais, né? Percebeu alguma alteração, aumento da temperatura, e eles costumam, ao invés de buscar um profissional, tá medicando esses animais. Isso é muito perigoso, é uma prática muito perigosa, porque alguns, né, tanto o cão como o gato, eles têm... podem desenvolver algum tipo de alergia, alguma reação, a depender do tipo de medicamento que foi administrado. Qual é o tipo de medicamento caseiramente usado de forma aleatória e arriscada nesses animais? Por exemplo, um medicamento muito utilizado, né, para humano, um anti-inflamatório, diclofenaco. O diclofenaco. Ele é um medicamento de rotina na farmacêutica humana. No entanto, para os animais, ele pode causar sérios danos, né? Intoxicação, o animal pode chegar a ter até lesão hepática por conta de uma administração incorreta desse medicamento. A exemplo do ser humano, também doenças que atacam o ser humano, como a diabetes, problemas cardiológicos, isso também pode acontecer com o animal e muitas vezes a prescrição sem a orientação devidamente pelo médico veterinário pode trazer a morte desse animal. Exatamente. É importante que o tutor, ele fique ciente, né, a partir do momento que ele adota um cão, que ele adota o gato, ele fique ciente de que qualquer afecção, qualquer problema que aquele animal venha a apresentar, ele deve procurar um profissional, né, um médico veterinário. Não deve automedicar o animal. E aí o que é que acontece? O animal ele pode ter problemas como diabetes, ele pode ter alguns problemas que nós humanos a gente tem rotineiramente, no entanto, nem sempre ele pode utilizar a mesma medicação. A gente cita também uma coisa muito importante, que é a concentração do fármaco. A concentração do fármaco utilizado para nós humanos é diferente da concentração que a gente utiliza em pets. Então, requer muito cuidado, né? Requer muita atenção. A gente pode ter uma consequência muito perigosa, né, no seu animal. Ele pode chegar até a óbito, a depender do fármaco que foi utilizado. Então fique à vontade, em nome da vida e da saúde desses nossos bichanos, dos nossos cães. Fique à vontade para orientar a comunidade, para sempre procurar, na hora certa, um veterinário.
Isso, gente, é importante, né, que os tutores eles tenham consciência de, meu animalzinho está estranho, apresentou algum sintoma, vamos levar o profissional, procura um médico veterinário, né? A gente tem vários locais que atendem, inclusive 24 horas, então leva seu animalzinho, vai ver o que está acontecendo com ele, não medica seu animal, tá? Isso você pode estar ocasionando sérios danos, desde um simples vômito, né, uma salivação, uma diarreia, até o seu animal chegar a óbito. Então, vale ressaltar, sempre que perceber alguma alteração no seu animalzinho, procura um médico veterinário. Como todos nós sabemos, o animal é um grande companheiro, até para a depressão, para o estresse, enfim, para dar alegria e vida à casa. Mas na hora de cuidar da saúde, cuidado com a vida do seu animal, do seu cão e do seu gato. Essa é uma importante orientação que a gente busca colocar para você. Faz mais de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET, claro. Muito obrigado, Fernando Palmeira, mais uma vez pela sua participação. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas já faço um chamamento. Deixa eu dar um spoiler para você do que nós vamos ter no terceiro bloco. Já tenho aqui no estúdio o secretário municipal de Educação, Helder Maia. Ele vai nos explicar daqui a pouco do prazo de encerramento para as matrículas na rede municipal de ensino. Fique atento, logo depois do intervalo, voltamos já.